só estamos aqui porque o Senhor, quem nos salvou, nos alcançou através da morte do teu Filho naquela cruz. O Senhor nos deu vida e hoje podemos celebrar a vida no Senhor, lembrando, ó Deus, de mais um ano que o Senhor concede a esta igreja estabelecida neste local para louvar o teu santo nome. Abençoe, ó Deus, os atos deste culto, que sejam realizados para a glória do Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, em adoração ao nosso Deus, ler o Salmo de número 147. Salmo 147, de forma alternada, aqueles que puderem se colocar de pé. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos podem ler os pares. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e completa os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do bebê. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com melhor nutrido. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Louvemos ao Senhor cantando o cântico Deus soberano.
Convido nosso irmão reverendo Paulo Comitre, pastor da igreja de Piraí, que faça uma oração de adoração nesse momento. Amém. Podem sentar, irmãos. Para nos orientar quanto à confissão de pecados, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas 7. E vamos ler do versículo 36 até o 50. Lucas 7, do 36 ao 50. Os homens vão ler comigo os versículos pares e as mulheres vão ler os ímpares. Mesmo assentados, leiamos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo devedor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Qual deles, portanto, o amará mais? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem é este que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Por isso que Jesus é Deus. E nesse momento nós vamos confessar os nossos pecados. Orar silenciosamente, confessando a Deus, sejam pecados cometidos por pensamento, por palavra, por ação ou até por omissão. Vamos, em alguns momentos de oração silenciosa, confessar ao Senhor os nossos pecados. Convido nosso irmão Reverendo Evaldo, faça uma oração de gratidão pelo perdão. Amém. Em gratidão ao Senhor, nós vamos ler Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, apenas o versículo 13 e o 14. Vamos nos colocar de pé novamente, os que puderem. Filipenses 3, apenas o 13 e o 14. Leiamos todos juntos.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvemos a Deus cantando mais um cântico, Amor Maior. Tua palavra
nosso irmão presbítero Adilson, que faça uma oração de gratidão, louvando a Deus pelo centenário da Igreja Presbiteriana aqui em Barra do Piraí. Amém. Please sentar, irmãos, louvemos a Deus com o coral.
Está conosco o reverendo Ludigério. O reverendo Ludigério foi meu professor no seminário, já esteve aqui várias vezes, os irmãos já o conhecem, pastor com larga experiência ministerial, com a graça de Deus, ele trará a mensagem nesta noite. Deus abençoe. Irmãos queridos, Deus nos concede este privilégio tão grande de podermos estar juntos aqui na noite deste dia. Talvez nós nem sequer possamos aquilatar o que está acontecendo aqui entre nós. Nós temos muitas dificuldades, meus irmãos, para entendermos as coisas espirituais. O pecado produziu em nós uma cegueira espiritual. Mas esta assembleia reunida aqui não está reunida aqui porque decidimos chegar aqui. De alguma forma, suavemente, de maneira gentil, quase que imperceptível, o espírito incógnito da Trindade, a pessoa gentil da Trindade, agiu em nós e nos trouxe aqui na noite deste dia. O que está acontecendo aqui entre nós neste momento é de caráter espiritual. Portanto, nós temos que ser capacitados espiritualmente para entendermos tudo o que está acontecendo aqui. Não fomos nós que cantamos. A gente imaginou que fomos nós que estávamos cantando. Lê do engano. Deus não aceita o nosso cântico porque a gente canta bonito. Eu, durante muitos anos, fui cantor de ópera. Cantei ópera, as mais importantes óperas. Você pensa que Deus aceita porque a gente canta bonito? Nada. Deus nos aceita nos cânticos em que entoamos a Ele, porque, segundo o que nós encontramos lá na carta aos Hebreus, Jesus canta os louvores do seu Pai no meio da congregação. Foi Jesus que cantou. Cantou nos nossos lábios. Nossas orações, a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Não é mesmo? Eu, de vez em quando, tenho ouvido cada oração que é uma verdadeira heresia. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu já tenho ouvido muitas pessoas orando com gemidos. Eu algumas vezes ouvi a minha avó orando com gemidos. A vovó orava assim de vez em quando. Ó Deus, nos sufocos da vida. E nada mais. Vocês tinham imaginado que tinham convidado esse pastor lá de Minas Gerais, que haveria de pregar aqui na noite deste dia? Estamos equivocados. Alguém que sobe no púlpito da igreja nada mais é do que um instrumento, é um porta-voz. Porque a Bíblia nos garante que o Senhor Jesus Cristo haverá de proclamar os louvores do seu Pai no meio da congregação. Foi João Calvino que afirmou que se Deus quiser abençoar uma igreja, Ele colocará no púlpito desta igreja um pastor fiel à sua palavra. Mas se porventura Ele quiser amaldiçoar esta igreja, Ele colocará no púlpito desta igreja um pastor criativo, que vai falar da cabeça dele mesmo. Portanto, na noite deste dia, estamos convencidos de que o Senhor haverá de falar ao nosso coração, porque nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras. Os 2 primeiros versículos da Bíblia são
inusitados. Lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, nós encontramos esta declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus chocava, ou melhor, pairava sobre a face do abismo. Tem certas coisas que a gente não entende, não é mesmo? Você consegue definir alguma coisa que não tem forma e que seja vazia? Porque tudo aquilo que nós pensamos, e quando trazemos à nossa mente, nós só conseguimos porque estas coisas têm forma e são, na verdade, preenchidas. Mas as Escrituras começam dizendo que a terra era sem forma e vazia. Irmãos queridos, daí para frente, nos capítulos, os versículos e capítulos subsequentes, nós vamos encontrando exatamente isto. Aquilo que não tem forma, Deus vai dando forma. E aquilo que é vazio, Deus vai dando preenchimento. Porque logo imediatamente, as Escrituras nos dizem que pelo fiat da palavra de Deus, pelo falar da palavra de Deus, aquilo que não existia veio a existir. Ele disse assim: haja luz. E houve luz. Haja luzeiros no firmamento para serem sinais. E os luzeiros ocorreram. E, na verdade, meus irmãos, uma das coisas preciosas do universo, da abóboda celeste, do universo sideral que está diante de nós e que nós sequer compreendemos, não é mesmo? A gente pouco olha para o céu, né? Só os namorados é que olham para a lua, né? Eu estava viajando esses dias, antes de ontem, à noite, viajando a noite inteira de carro. E aí, então, eu vi uma coisa maravilhosa, a lua. Eu parei para ficar assim, enamorado, né? A lua. Ah, que lua essas noites passadas, não foi? A gente fica assim, boquiaberto. É claro, uma cidade como a nossa aqui, pouco a gente olha para o céu, porque a cidade é muito iluminada. Mas quando a gente vai para o interior, vai para uma fazenda, para um sítio, né, onde tudo escuro, a gente fica estupefato diante da grandeza do universo. Milhões de estrelas, de sóis muito maiores do que o nosso Sol. Luas sem fim. Deus, na verdade, meus irmãos, quando criou todas as coisas, Ele pura e simplesmente esbanja. Não é propriamente por causa daquilo que foi criado, mas por causa do Criador que criou todas as coisas. Porquanto todas as coisas simplesmente apontam para realidades que estão para além daquilo que nossos olhos veem. Na verdade, nós não podemos ver a Deus. Pouco conhecemos a respeito de Deus. Grande parte do nosso conhecimento a respeito de Deus, dos atributos de Deus, daquilo que caracteriza o ser de Deus, né? Define a Deus, é pela negativa. Deus é infinito. Não finito. Ou melhor, todas as nossas definições a respeito de Deus é uma tentativa de colocar Deus dentro de limites, e Deus não pode ser colocado em limites. Deus é maior do que aquilo que sequer possamos conceber.
E se porventura você tem na sua mente uma concepção de Deus que se encaixa na sua mente, você é um idólatra. Você criou Deus. Deus não pode ser criado pela sua mente. E Ele não pode, portanto, ser abarcado por nós. Por esta razão, Deus se deu a conhecer através de impressões digitais. São as impressões digitais que Deus coloca no universo, na criação toda, que apontam para realidades que estão para além da criação. Nós encontramos isso no Salmo de número 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós, seres humanos, refletimos a Deus, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, quando olhamos para os seres humanos ao nosso derredor, e quando admiramos a nós mesmos, nós estamos assim ficando boquiabertos, estupefatos, maravilhados, abestalhados, com aquilo que Deus fez em nós. Porque refletimos a Deus. Representamos a Deus. Se porventura você quiser saber e um dia ousar chegar diante de Deus e perguntar assim: ó Deus, com que tu te pareces? Ele haverá de apresentar e apontar para suas criaturas. Deus abomina qualquer representação dele através de imagem de escultura. Na verdade, as Escrituras fazem até uma espécie assim de chacota, uma gozação a respeito da tentativa inútil, idiota, de tentar representar a Deus através de imagem de escultura. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, coração e não pulsa. Porque a única imagem que Deus admite é aquela que tem boca e fala. Aquela que tem olhos e vem. Por essa razão, meus irmãos, nós somos como que criados sob os auspícios de Deus. Nós somos subespécies da eternidade. Se porventura você perguntar para Deus: ó Deus, com que tu te pareces? Ele vai apresentar a nós mesmos. É verdade que o pecado conspurcou esta imagem. A imagem foi dilacerada, ela foi quebrada em pedaços, mas ainda assim manifesta a glória de Deus. Até para pecar nós precisamos de Deus. Porque o pecado nada mais é do que aquilo que os teólogos chamam de a tremenda pecaminosidade do pecado, ou melhor, é o uso do melhor para o pior. Por esta razão, meus irmãos, nós estamos diante de realidades espirituais que são realidades que nós nem sequer podemos abarcar. O culto, meus irmãos, não é uma coisa natural, aonde a gente entra pachorrentamente e como se nós estivéssemos muito à vontade aqui, donos do espaço. Não! Está faltando, meus irmãos, no culto que prestamos a Deus, aquilo que poderíamos chamar de maravilhamento. Estamos, meus irmãos, lidando, na verdade, com aspectos que estão para além daquilo que possamos sequer aquilatar. O que está acontecendo na noite deste dia é para além do que possamos aquilatar. Então, todo o texto subsequente das Sagradas Escrituras são textos que falam claramente sobre este aspecto. Aquilo que não tem forma, Deus vai dando forma. E aquilo que é vazio, Deus vai dando preenchimento. Cada página das Escrituras. Nós vamos vendo, na verdade, meus irmãos, este quebra-cabeça,
esta obra magistral de Deus, sendo colocadas suas peças, uma logo depois das outras, de tal maneira que as Escrituras nos apresentam, então, o propósito sublime, sobre, excelente de Deus. E pelo fato de não podermos conhecer a Deus através dos nossos olhos, através da nossa capacitação humana, Deus vai então dando impressões, vai colocando impressões digitais na natureza, para que a gente fique assim, boquiabertos, até chegamos no ponto que é o suprassumo, é o Everest da fé. Quando Deus se faz carne e habita entre nós, a ponto do Evangelho de João afirmar: e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A ponto de Jesus ter perguntado para os seus discípulos, por causa desta confusão que isto estava trazendo à mente deles, perguntou para eles: e vocês, o que dizem a meu respeito? E aí então, Pedro, que é o mais falastrão, é aquele que abre a boca assim, de uma forma maravilhosa, mas logo a seguir fala grandes bobagens, mas ali naquele momento ele responde, em nome do colégio apostólico, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a esperança de Israel, o Messias prometido. Tu és Deus de Deus, homem de homem, sem fusão e sem confusão nas suas duas naturezas, uma única pessoa com duas naturezas. Estupefato, então, afirmando estas declarações, Jesus Cristo então diz: olha, Pedro, isso daqui não é coisa inventada pela sua mente. Na verdade, estas declarações são trazidas a você pelo meu Pai. Porquanto eu te digo que tu és Pedro, ou melhor, tu és pedregulho, areia, inconstante, e sobre esta pedra, a sua declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, e na medida em que vamos discorrendo sobre isso nas Sagradas Escrituras, passo a passo, para e passo, nós vamos observando exatamente este preenchimento, aquilo que estava vazio, e a forma, aquilo que não tem forma. A obra por excelência de Deus não é o universo. A obra por excelência de Deus não revela propriamente a sua glória. A sua glória é, na verdade, algo que é simplesmente estupendo, mas ela é segunda. Há uma coisa que é primeira, mais importante, que revela, na verdade, um traço incomparável da personalidade de Deus. E somente aqueles que tiveram a aventura de serem alvejados pelo Espírito Santo de Deus, os seus olhos foram abertos, o seu coração que estava morto, pessoas que estavam longe de Deus, longe do propósito de Deus, estas pessoas então foram iluminadas e passaram então a entender a própria natureza de Deus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que não compreendíamos a Deus, que por causa da nossa natureza pecaminosa, criávamos deuses de acordo com a nossa limitação, e por causa disso, então, nós somos especialistas, nós somos uma fábrica de cultos heréticos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos muito bons em criar cultos. Cantamos verdadeiras tolices, sandices espirituais.
Então, meus irmãos, de repente, na ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, aquilo que estava morto, Deus deu vida. Aquilo que estava vazio, Deus deu preenchimento. Aquilo que não tinha forma, Deus deu forma. E realizou a obra mais estupenda do universo, que é a formação do seu povo, a glória de Deus na sua igreja. A glória de Deus na noiva de Jesus, que está sendo adornada, ataviada, embelezada. E foi exatamente por esta razão que Deus nos trouxe na noite deste dia, para que nós pudéssemos ter um impacto da palavra de Deus. Evidentemente, meus irmãos, alguns aqui receberão este impacto, e outros, na verdade, ricochetearão a palavra de Deus. A palavra de Deus baterá, mas essas pessoas duras, coração empedernido, não ouvirão. Terão seus ouvidos mocos. E aqui neste auditório, na noite deste dia, nós teremos 2 grupos que são definidos no Salmo de número 1. Os justos e os ímpios. Os ímpios não prevalecem no juízo, ou melhor, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, esta palavra, na verdade, não encontra nenhum sentido para estes. Estão mortos espiritualmente. Você não pode compreender. Está morto. Mas aqueles que foram vivificados pelo Espírito de Deus, seus olhos foram abertos, e estas pessoas admiram, amam. Aquilo que você não amava, você passou a amar. Aquilo que você odiava, você passou então a compreender e receber. Esses dias atrás eu tive uma experiência muito significativa com meu filho. Meu filho era diácono da igreja. Isso daí parece ser importante, mas não tem a menor importância. Ele era diácono da igreja. Mas afastado de Deus, vivendo uma vida assim, dissoluta, de repente tomou uma decisão de se separar da sua esposa, minha nora, Fabiana, uma menina linda, crente, fiel a Deus. Os 3 filhos do meu filho, portanto, os meus 3 netos, entraram em pânico. O meu neto mais velho, de 9 anos, um menino lindo, olhos azuis, lindo, lindo, lindo. Ele começou a ter tiques nervosos. A gente conversava com o Guilherme, ele fazia assim. O tempo todo. Entrou em pânico. Meu filho saiu de casa, abandonou a família, vendeu os móveis todos, a minha nora foi para a casa da mãe dela, o meu filho falou assim, vou para uma pensão. Eu falei assim, meu filho, por favor, eu sou sozinho, sou viúvo, venha morar comigo. Então ele veio morar comigo. Uma noite o outro filho estava em casa, que mora no interior de São Paulo, coincidentemente ele estava em casa conosco, e a gente esperava o meu filho chegar. Ele é oficial do Corpo de Bombeiros, e não chegava. Ligamos para ele, o que está acontecendo? E o telefone, ele não atendia. O tempo foi passando, e já tarde da noite, de repente ele abriu a porta lá de casa. Ele estava esquálido, pálido. O que aconteceu, meu filho? Eu disse, papai, aconteceu uma coisa assim terrível. Uma mulher me fechou no trânsito, com a minha moto, levei um tombo da moto. Quando eu fui levantar a moto, essa mulher veio para cima de mim, me batendo, me unhando, me dando socos. E eu, para contê-la, o que eu fiz? Eu segurei nos braços dela, para que ela pudesse ser contida. E meu filho é um homem forte,
segurou nos braços dela. Ela deu uma mordida no braço dele que quase arrancou um pedaço. E quando os circunstantes viram que ele estava segurando aquela mulher, imaginaram que ele estava batendo nela. Vieram para linchar o meu filho, ele uniformizado, oficial do Corpo de Bombeiros. Ele falou assim: papai, eu pensei, eu vou morrer, eles vão me matar aqui. Mas de repente, papai, um anjo apareceu. Um sargento da polícia militar. Quando viu o seu colega fardado, deu voz de prisão para aquela mulher, a algemou, ele deu voz de prisão para o outro, a algemou também, chamaram um carro da polícia, levaram para uma delegacia, por isso ele demorou tanto para chegar em casa. Eu disse: papai, eu não aguento mais, eu estou cansado demais, eu preciso tomar um banho. Depois eu vou deitar. Eu fui deitar, meu outro filho foi deitar no outro quarto. E no banheiro, ele afirma que ele teve uma visitação de Deus. Deus o visitou. Ele pensou consigo mesmo que Deus iria matá-lo. Quando Deus se aproximou dele, em visão, evidentemente, quando Deus se aproximou dele, ele falou assim: ó Deus, eu não presto para nada. Já destruíram a minha vida, destruíram a minha família, os meus filhos, eu estou aqui, se o Senhor quiser, me mate. E ele, em visão, então, teve a sensação de que Deus o tomou nos braços, ele sujo do jeito que estava, no meio da lama, no meio do vômito. Deus o tomou, e ao invés de sujar a Deus, Deus o limpou. E a vida dele foi transformada por causa desta visão. Ele foi para o quarto dele, não conseguia dormir. De madrugada, ele bateu no quarto do irmão, meu outro filho é pastor, e ele disse para o Lugero Neto, falou assim: olha, aconteceu isso, explicou, eles oraram, ele consagrou a vida dele a Deus, e eu dormindo, eu não sabia de nada. Na manhã seguinte, meu filho, que era seco, sabe aqueles filhos que cumprimenta a gente com a ponta do dedo, assim, né? Eu falei: meu filho, me dá um abraço, e assim, na ponta do dedo. Ele foi lá para o meu quarto, eu ainda deitado, ele se debruçou em mim, me abraçou, me beijou. Papai, me perdoe por tantos anos de eu tratar o Senhor assim com tanta frieza. Papai, o que aconteceu foi isso, e contou a história toda novamente. Eu falei assim: meu filho, você vai ter que sair daqui agora. Você vai ter que sair daqui agora. E você vai à casa da sua esposa, você vai pedir perdão a ela, e vai implorar dela a restauração do seu casamento. Pois ele foi. De lá mesmo da casa da Fabiana, ele ligou para mim e disse: papai, ela me perdoou, nós vamos voltar, e vamos alugar um outro apartamento e tal, vamos ficar juntos. Não demorou muito tempo, uma semana depois, ele veio novamente e falou assim: papai, eu estou deixando tudo, eu vou ser um missionário. Irmãos queridos, é exatamente isso que Deus faz, dando forma ao que não tem forma e preenchimento ao que está vazio. O texto por excelência que mostra, na verdade, esta obra estupenda de Deus, é a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo de número 1, se você abrir lá, veja só as declarações que são colocadas ali de uma forma tão inusitada. Veja só, o Evangelho começa desse jeito. A gente imagina que o Evangelho começa com o amor de Deus, o Evangelho começa com a ira de Deus. No versículo de número
18, que começa então o desenrolar da declaração do Evangelho, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Em outras palavras, rompeu-se a ligação vertical, as consequências horizontais são imediatas. Impiedade e injustiça. Se o seu professor, jovem, afirma que não existe Deus, que ele é ateu, ele é um mentiroso, balela. Não existe ateu. Porque o apóstolo Paulo diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o guardaram, não o receberam como Deus, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E por esta razão, então, a necessidade espiritual paira no meio de todos. Você vê pessoas ateias, mas ainda assim espiritualistas, passam a adorar mais a criação do que o Criador, e torna o culto, na verdade, algo pura e simplesmente rasteiro. Tive a oportunidade de visitar o Buraco Negro de Calcutá, a cidade mais horrível que eu já vi na minha vida. 70% da população de Calcutá mora na rua. Eles fazem as necessidades deles, físicas, no meio da rua. Vacas passam para lá e para cá, são adoradas. Visitar o Buraco Negro de Calcutá é uma das experiências mais terríveis para qualquer criatura, mas para eles é um motivo de glória. Você entra naquele templo repleto com milhões de ratos negros, ratazanas imensas. Você tem que entrar com cuidado para não pisar numa ratazana, porque os ratos são, na verdade, seres espirituais, deuses. A maior glória para um indiano é colocar comida na cabeça, abaixar-se e um rato então vir na sua cabeça e comer na sua cabeça. Passaram, portanto, a adorar mais a criação do que o Criador. E por esta razão, as Escrituras nos dizem que Deus os entregou a si mesmo. 4 vezes neste capítulo nos é afirmado que Deus os entregou. A pior coisa que Deus pode fazer com você é entregar você a você mesmo. E porque Deus os entregou a si mesmos, eles começam então a adulterar a natureza do ser. Homem que deixa de ser homem, age como se fosse uma mulher. Homem com homem, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora está na moda, não é verdade? É uma coisa assim. E tem outra, do púlpito você não pode mais falar, porque o Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia. Eu corro riscos, eu peço por favor, se eu for preso, se tiver algum policial aqui e quiser me prender, me visitem na cadeia. Mudaram a natureza do ser, homem com homem, mulher com mulher, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu estava no aeroporto hoje de manhã, e em Belo Horizonte, 2 rapazes bonitos, fortes, espadaúdos, se beijando na boca. E o apóstolo Paulo então vai descrevendo esta podridão, isto que é vazio, isto que não tem forma.
No capítulo de número 2, ele afirma o seguinte: e você, judeu, que imagina ter sido o receptáculo da lei, recebeu os oráculos, naquilo que você acusa os outros, a si mesmo se condena. E a descrição vai sendo cada vez mais funesta, chegando ao ponto de afirmar: não há um justo, nenhum sequer. Todos a uma se fizeram inúteis, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Descrevendo a mim e a você, que estamos mortos em nossos delitos e pecados, que somos tão, na verdade, miseráveis, quanto os mais miseráveis. Até que chega o capítulo de número 5. Mas Deus... meus irmãos, aqui então estas pequenas palavrinhas que aparecem nas Escrituras e que mudam tudo. Conforme disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E é interessante, o apóstolo Paulo, a partir daí, ele vai como que subindo uma montanha, e aí ele chega num determinado patamar e olha para baixo, e ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? E ele sobe mais um pouco, mais uma vez: que diremos, pois, à vista destas coisas? Até que ele chega no capítulo de número 8. E no capítulo de número 8, ele está no cume do monte. E de lá das alturas, ele diz assim, capítulo de número 8, abra lá a sua Bíblia, capítulo de número 8, versículos de número 31 em diante. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos queridos, na verdade, o apóstolo Paulo é um pastor. Ele não é um mero teólogo. Ele é o paladino da teologia do Novo Testamento. Ele é o maior teólogo das Escrituras. Mas ele não é só teólogo, ele é um pastor. Ele poderia, na verdade, você percebeu? Se ele concluísse a sua declaração, os seus argumentos, como um jurisconsulto que ele é, né? Chegando a este ponto: se Deus é por nós, quem será contra nós? E fechando o pacote, já era o bastante. Não. Para que argumentar mais? Qual a razão de acrescentar um outro argumento a este argumento que é supremo? Deus é por nós. Meus irmãos, ele acrescenta argumentos sobre argumentos. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele precisa nos convencer. Como crentes no Senhor Jesus, a gente precisa ser convencido também. Porque a gente duvida que Deus seja por nós, não é não? A gente fica olhando para a nossa própria vida e a gente fica pensando assim: Deus é por mim? É impossível! Absurdo! Se Deus me conhece tal como eu sou, Ele não pode ser por mim, Ele tem que ser contra mim. Se formos minimamente honestos, não é verdade? Pecamos por palavras, pecamos por obras, pecamos por pensamentos. Eu tenho a impressão de que nenhum de nós aqui na noite deste dia gostaria de ter os seus pensamentos filmados e projetados nesta parede. É praticamente, meus irmãos, um absurdo Deus ser por nós. Porque se Deus, porventura, é por nós, Ele tem que se corromper. Como é que um juiz, aquele juiz lá de Curitiba, vai ser pelo réu, em favor do réu, quando as provas são incontestáveis? Ele é corrupto mesmo. Se porventura aquele juiz for e se inclina e passa a mão na cabeça do réu, ele é tão corrupto quanto o réu. Aqui está o enigma do Evangelho, meus irmãos.
O enigma do Evangelho não é propriamente a questão do amor de Deus, é como é que Deus pode amar o que não é amável. Como é que Ele pode justificar o que não é justificável? Porque se Deus ama aquilo que é alvo de ira, conforme nós vimos lá no começo, então há uma distorção no caráter de Deus. O problema, meus irmãos, é sabermos da consistência do caráter de Deus. Na verdade, meus irmãos, esta foi a grande discussão da Reforma Protestante do século XVI, quando Martinho Lutero disse que Deus justificava o injusto. Ele foi levado diante da dieta de Worms, e ali diante da dieta de Worms, o padre interrogador, em nome das autoridades ali presentes, perguntou para Lutero: Lutero, negas os teus livros? Negas as tuas doutrinas? E ele pura e simplesmente ficou apavorado. Lutero não foi naquela dieta, naquela assembleia, onde estavam reunidos, na verdade, a representação militar, a representação real, a representação eclesiástica, para ali bancar o herói. Ele tremeu de medo. Aí ele olhou para o padre interrogador, perguntou para ele que se dirigisse ao presidente da Assembleia e pediu assim: podes me conceder mais um tempo? E o presidente daquela Assembleia então concedeu mais uma noite. Lutero volta para a sua cela e ele faz uma oração. Ele diz a Deus assim: a Deus, esta causa não é minha, esta causa é tua. Eu bem que poderia ter escapado disso tudo e negado a minha fé. Ó Deus, sê comigo, tem misericórdia de mim. Na manhã seguinte ele voltou para a dieta e então o padre presidente determinou que o padre interrogador perguntasse novamente: negas os teus livros? Negas a tua fé? Então ele voltou-se e disse a frase que o tornou conhecido pelo mundo afora, ali na dieta de Worms: a menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras, ou por argumentos convincentes, não posso negar. Aqui estou e aqui permaneço. Irmãos queridos, prestem bem atenção, este não é um assunto secundário, este é um assunto de sobeja importância. Como Deus pode justificar a você que é injusto? Porque se Deus justifica você que é injusto, não é justo. O problema é a consistência do caráter de Deus. Como Deus pode ser por nós? Ele tem que ser contra nós. Mas as Escrituras nos dizem que Deus, que não encontrou uma nesga de amor em nós, Ele pura e simplesmente proveu amor fora de nós. Porque as Escrituras nos dizem, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não encontrou uma nesga de justiça em você. Você não é justo, não é um justo sequer. Então ele proveu justiça fora de você, para justificar a você. A sua justiça é Jesus. Irmãos queridos, prestem bem atenção, só existem duas religiões no mundo. Todas as religiões e o cristianismo verdadeiro. Todas as religiões, incluindo o cristianismo falso, todas as religiões dizem basicamente o seguinte: o que eu posso fazer pela minha própria salvação? E o cristianismo verdadeiro diz assim: você não pode fazer nada. Então aquilo que era impossível para você tornou-se possível para Deus. Lutero
tentou alcançar, na verdade, a salvação através de obras. Ele imaginava que se porventura ele lembrasse dos seus pecados e confessasse os seus pecados, pelo menos uma vez a cada 15 dias, indo ao padre confessor, ele estaria absolvido. Confessou seus pecados algumas vezes por meia hora, outras vezes por 2 horas, outras vezes por 6 horas. O padre confessor uma vez ficou pura e simplesmente desesperado com Lutero. Lutero, por favor, venha aqui e confesse pecados de verdade. Ele estava, na verdade, obcecado. Lutero! Padre, pequei, porque eu fiquei com vontade de comer o purê de batatas do padre André. Padre, pequei, porque eu tinha que apagar a lamparina da minha cela, do meu quarto, às 5 horas da tarde, e eu fiquei mais um pouco, apaguei às 5:05. Um dia depois de confessar todos os seus pecados, porque ele imaginava que era assim que a salvação poderia ser obtida. Depois de confessar todos os seus pecados, lembrado um por um, confessado todos eles, ele recebe a palavra de absolvição, e ele recebe também exercícios espirituais, que ele tinha que rezar, não sei quantas Ave Marias, não sei quantos Padre Nossos e tal, né? E ele sai com a palavra de absolvição, feliz da vida, estou perdoado. Ele foi embora pelos corredores afora. Quando ele chegou na porta do seu quarto, pôs a mão na maçaneta, ele se lembrou de um pecado que ele não tinha confessado. Perdeu a paz. Alguns acham que Lutero era louco, eu também acho. Mas só um homem louco como aquele poderia produzir, na verdade, a mais importante e profunda reforma dentro da própria cristandade. As angústias de Martinho Lutero são semelhantes às angústias da Madre Teresa de Calcutá. Há alguém aqui mais benemérito do que a Madre Teresa de Calcutá, que decidiu viver entre os pobres? Há alguém aqui que realizou obras tais como a Madre Teresa de Calcutá? Até que ela morreu. E segundo os cânones da Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi então levada para ser canonizada, até que descobriram os escritos secretos da Madre Teresa de Calcutá. Morreu em agonia. Ela tinha certeza absoluta de que ela não poderia alcançar a salvação pelas suas obras. Morreu em angústia, em agonia. Poucos anos atrás morreu Dom Helder Câmara. E antes de morrer ele disse assim: no mínimo, passarei 20.000 anos no purgatório. Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos queridos, é por esta razão que o apóstolo Paulo está querendo nos convencer. Deus é por nós. Aquilo que for impossível para o homem, tornou-se possível para Deus. Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Conforme disse o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que nós dizemos então, e nós cantamos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Onde está a justiça de você? Onde está a justiça de você?
Como é que Deus pode aceitar você? Se você vier de peito aberto, você está perdido. A nossa justiça é Jesus. A sua obra é de tal ordem que o apóstolo Paulo pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É de tal ordem que a obra que ele realizou não regateou, ou melhor, não voltou para Deus vazia. A obra de Jesus não tornou possível a salvação. Preste bem atenção. A obra de Jesus não abriu as portas e agora você aceita ou rejeita. E depois desta obra cabal, completa, Deus por nós, Ele agora põe nas suas mãos se você vai aceitar ou se você vai rejeitar. Jamais! Porque se porventura está nas suas mãos aceitar ou rejeitar, você, por causa dos seus pecados, rejeitaria. Preste bem atenção, meus irmãos. Antes da conversão, que é um ato do qual você está consciente, antes da conversão, a regeneração, um ato no qual você não está consciente. Uma ação indelével, profunda, transformadora do Espírito incógnito da Trindade. Ele agindo na sua alma, mexendo nas raias, nas veras do seu coração, tange, a ponto do profeta Isaías ter dito que Jesus viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Aí eu termino. Se porventura você disser assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, é bem provável que se você chegou a esta conclusão, você não é um eleito. Mas se você chegou à seguinte conclusão, não, eu não posso fazer nada, porque eu estou morto em meus delitos e pecados. Ó Deus, se eu não posso fazer, então venha e faça o que eu não posso fazer. Se você chegou então a esta segunda conclusão, é bem provável que você seja eleito. Nós vamos abrir os nossos cenários no hino 351. Vamos nos colocar de pé. Belas palavras de vida. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são
essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Nós vamos reafirmar a nossa fé, recitando o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bendito Deus, nosso Pai, temos sido expostos perante a Tua palavra, que jamais volta para Ti vazia. Te louvamos, ó Deus, pela noite deste dia, quando Tu mesmo nos trazes aqui para adorarmos o Teu nome. Nada oferecemos das nossas próprias mãos, mas é das Tuas mãos que Tu damos. E o que nós oferecemos a Ti, ó Deus, Tu não podes rejeitar, porque o que nós oferecemos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso culto, Ele é a nossa adoração, Ele é o conteúdo, ó Deus, dos louvores que a Ti tributamos. Te louvamos, ó Senhor, porque na noite deste dia, mais uma vez, a Tua palavra tendo sido exposta, certamente haverá de produzir o que Tu queres nos nossos corações. Despede-nos agora, ó Deus, e aonde nós estivermos, ó Deus, estas palavras das Sagradas Escrituras continuem a retumbar na nossa mente e no nosso coração. Te imploramos isto, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém.
Amém.